preciosas deste canal que não me deixam na mão. Hoje, dia de vídeo novo, e eu voltei aqui para cumprir a minha promessa que eu fiz neste vídeo de vir contar a história para vocês com os nossos palitoches. Mas a Patrícia sempre inventa alguma coisa diferente para você. E nós vamos fazer algo diferente além de contar a história com os palitoches, a gente vai ensinar as crianças a elas mesmas lerem a palavra de Deus e entenderem o que elas estão lendo. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e vem comigo para esse vídeo maravilhoso. Estou aqui com a minha base, estou aqui com a minha Bíblia e com os meus palitoches e hoje o desafio é você dar para suas crianças uma aula ensinando eles mesmos a lerem a palavra de Deus e a entenderem. A nossa lição está lá em 1 Reis, capítulo 13, e a gente vai ler um pedacinho cada criança, cada um lê um versículo e a prof vai ensinar para vocês como que a gente lê a palavra de Deus e vai entendendo, passo a passo para a gente entender a voz de Deus falando conosco. O capítulo 13 vai contar a história de um rei, que o nome dele era Jeroboão, e um certo homem de Deus que foi enviado até Betel dar um recadinho para o rei Jeroboão. E o que será que ele disse? Vamos ler? O primeiro versículo diz assim, ó: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel quando o rei Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Olha só, naquele tempo eles adoravam a outros deuses. Eles faziam altares e queimavam incenso para outros deuses. E aí você pode citar vários nomes que a Bíblia relata sobre deuses. Se você tiver você pode levar imagens desses deuses, imagens de Baal, imagens de Astarote, enfim, você pode usar a sua criatividade. O foco aqui é você mostrar para eles que um rei estava ensinando o povo a adorar a outro Deus. E isso não agradava a Deus. Isso deixava o nosso Papai do Céu muito triste. Eu vou deixar o altar aqui atrás. Mas o que será que aconteceu? Versículo 2, outra criança lê. Ele, o homem de Deus, ó, ele clamou contra o altar e ele falou assim: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e vai se chamar Josias. Aí você pode falar, você conhece algum Josias? Alguém conhece algum Josias? Esse rei Josias foi um rei que Deus prometeu que ia enviar para aquele povo. Mais adiante a gente vai estudar sobre o rei Josias também. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, e ele disse assim: esse é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, se rachará, quebrará, tombará, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Acontece que no Antigo Testamento, quando você estiver estudando o Antigo Testamento com as suas crianças, vai aparecer muitas palavras que quem sabe eles não conheçam. Se fenderá, sacrifícios de sacerdotes nos altares idólatras. Então são frases bem complexas. Então, por que a importância de você ler com a criança e explicar o que ela está lendo? Primeiro, porque se você apenas chegar lá sempre contando a história, pode ser que ela nunca associe realmente a Bíblia. Ela vai sempre esperar que você dê para ela aquilo ali mastigadinho, né? Então, aqui você está ensinando a criança a ela mesma ler e ela mesma procurar entender. Muito importante aquela Bíblia da linguagem atual. Aqui que a gente lê, o que isso quer dizer? Esse homem que foi enviado de Deus chegou aqui com muita ousadia, com muita coragem, e ele falou para o rei: rei, isso aqui que vocês estão fazendo é totalmente errado. E uma prova disso aqui que vocês estão fazendo é que daqui a um tempo esse rei chamado Josias vai acabar com isso daqui tudo. Os sacerdotes que o rei Jeroboão intitulou por ele mesmo, ele se rebelou contra Deus, colocou adoração a Baal sobre o povo e ele fez assim:
Você vem ser sacerdote. Você vem aqui ser sacerdote também. Ah, tu quer ser sacerdote? Vem que você pode ser também. Então, ele fez coisas cruéis no meio do povo dele. Ele desobedeceu muito a Deus. E este homem de Deus aqui foi usado para vir falar isso pro rei Jeroboão. Só que o rei Jeroboão, ele ficou muito bravo com esse homem. E ele falou o seguinte, lá no versículo 4. Diz assim, ó. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus estava falando contra o altar de Baal, do Deus Baal, ele ficou muito bravo e ele falou assim, prendam esse homem. Mas no momento em que o rei fez assim, prendam esse homem, o seu braço ficou paralisado. Na hora, ele não conseguia abaixar o braço, gente. Prendam esse homem. O braço não baixava mais, o braço dele ficou paralisado. E não voltava ao normal. Versículo 5. Além disso, nesse momento, o altar se fendeu, se rachou e as suas cinzas se derramaram do altar até o chão. O versículo 5 termina dizendo que isso tudo aconteceu conforme o sinal que este homem de Deus disse que iria acontecer. Olha, me contem o que vocês estão achando da ousadia e coragem desse homem. Se fosse vocês, que Deus mandasse vocês ir lá no pastor e falar que o pastor está fazendo alguma coisa errada, ou ir lá no presidente da república e dizer que ele está fazendo alguma coisa errada, será que nós faríamos isso? Jeroboão, ele era o rei, era ele quem ordenava tudo. E ele foi muito obediente a Deus. Qual será que é melhor? Nós obedecermos ao rei terreno, ao presidente, ou nós obedecermos a Deus, ao nosso papai do céu? Se o papai do céu nos deu uma ordem, a gente tem que obedecer, não é mesmo? Mas, continuando. Então o rei disse ao homem, versículo 6, tá? Ai, homem, interceda junto ao Senhor, o teu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. Pensa que ele estava com o braço parado assim ainda. E peça para que o meu braço se recupere. E o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei se recuperou e voltou ao normal. Versículo 7. O rei disse ao homem de Deus, agora então, em agradecimento, venha até minha casa e vamos comer algo, vou fazer um manjar para você. Eu vou te recompensar dessa forma. Versículo 8. Mas o homem de Deus disse assim para o rei, mesmo que o rei me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, eu não comeria, não beberia nada neste lugar. Não faria nada disso com o senhor, não, pois eu recebi essas ordens dadas do Senhor. O Senhor Deus falou que não era para eu comer nada aqui, era só para eu vir falar contigo e ir embora. Ai, ai, ai. E além disso tudo, Deus ainda falou assim para ele, ó, não coma pão, não beba água e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Por isso, ele respondeu isso pro rei, ele virou as costas e foi embora. E não voltou pelo mesmo caminho, ele voltou por outro caminho que ele tinha ido ali. Esse é o final feliz dessa história? Não! Versículo 11. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. E os seus filhos lhe contaram tudo o que este homem de Deus havia feito. O pai deles, esse profeta já idoso, perguntou, meus filhos, por qual caminho este homem foi? E os meninos mostraram por onde o homem de Deus havia ido. Então ele disse aos seus filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, o profeta montou no jumento. 14, versículo 14. E cavalgou até a procura do certo homem de Deus. Será que ele encontrou esse homem de Deus? Sim, ele encontrou esse homem de Deus. Ele perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, ele respondeu, eu sou o homem de Deus que vim de Judá. Então o profeta disse assim, e você segue lendo, tá? Então o profeta disse assim, vem à minha casa e vamos comer alguma coisa. E o homem de Deus falou assim, não, eu fui proibido pelo Senhor Deus, eu não posso comer nada aqui, não posso beber nada aqui, não é nem pra ficar aqui nessa terra. Eu só vim dar o recado pro rei e tô indo pra casa, tô voltando pra casa. 18, o profeta disse assim,
Ah, meu jovem, eu também sou profeta assim como você é. E um anjo, olha só o que esse profeta falou. E um anjo do Senhor me contou, me disse assim: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma com você pão e beba água. Só que ele estava mentindo. Isso mesmo, a Bíblia está dizendo no versículo 18 que esse profeta já idoso, que era um profeta e era para falar a verdade sempre, ele mentiu para este homem de Deus. O que vocês acham que aconteceu? Versículo 19. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na sua casa. Como que ele ia saber que esse profeta que se apresentou como profeta estava mentindo? Por isso que é muito importante que nós saibamos reconhecer quando é a voz de Deus falando. Muitas pessoas são usadas pelo nosso inimigo, o diabo, para mentir. E muitas dessas mentiras nós acabamos acreditando, e quando nós caímos nessas mentiras, coisas muito ruins acontecem com nós. Sabe o que aconteceu para esse homem de Deus? Olha o versículo 20. Enquanto eles ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, agora sim, tá? Foi Deus quem falou, que havia feito o homem voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá e disse... Ele falou, tá? Olha só. Ele disse assim: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão, bebeu água, no lugar aonde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso agora o seu corpo vai ser sepultado no túmulo dos seus antepassados. Agora ele vai morrer. Falei minha voz aqui, mas tá legal. Vocês entenderam que foi um grito de morte. Foi um grito de morte. Por quê? Porque agora, caramboles, ele escutou o profeta idoso, que se apresentou como profeta, mas estava mentindo. Voltou pro caminho por onde ele não poderia ter voltado. Foi comer e foi beber. Vocês acham que ele fez errado? Sim, ele fez errado. Primeiro, você acredita que o mesmo Deus que falou pra ele, vai lá falar com o rei Jeroboão, vai dar um recadinho lá pra ele, e não bebe lá, não come lá, não fica lá, e não volta pelo mesmo caminho que você foi até lá. Você acha que esse mesmo Deus que falou tudo isso pra esse homem de Deus ia usar outra pessoa pra se contradizer? Não. Só que nesse momento aqui, ele não entendeu. Quem sabe ele ficou confuso, até mesmo pela idade desse profeta, que era um profeta idoso. Ele jamais pensou que o profeta idoso estivesse mentindo. Mas as pessoas mentem e nós devemos tomar cuidado com essas pessoas. Nós devemos tomar cuidado com quem falamos, com quem andamos, com quais pessoas nós pegamos conselhos. Nós precisamos ter, sim, esse cuidado. O que aconteceu agora? Olha a continuação. Tá acabando, tá? Olha a continuação no versículo 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e de beber, o profeta idoso selou o seu jumento, que aqui não tem jumento, tá? Arrume um jumentinho. Selou o seu jumento para ele. No caminho, quando este homem aqui estava indo embora com o jumentinho, o que será que apareceu? E nessa hora, como as suas crianças vão estar com a Bíblia aberta, elas já vão procurar o que aconteceu e elas vão estar ali pesquisando nos próximos versículos e elas vão querer te contar o que aconteceu. Por isso que é bacana você estar com a Bíblia junto com as crianças, estar estudando os versículos junto com ela, é muito bacana. O que aconteceu com esse homem aqui? Você sabe me responder? Se você está com a sua Bíblia ali, você sabe me responder também. Versículo 24. No caminho, um leão. Um leão o atacou e o matou. Era uma vez um homem de Deus. Vamos deixar o leão aqui porque o leão foi obediente. Foi Deus que permitiu, né? Deus que mandou o leãozinho lá. O leão atacou e o matou. E o seu corpo ficou, ó,
estendido aqui no chão, do lado do leão e do nosso jumento, que não está aqui, tá? Imagina o jumento. Esse capítulo 13, ele vai continuar por mais alguns versículos e vai contar o que aconteceu com o corpo dele, vai falar que o rei Jeroboão não mudou suas atitudes. O foco até aqui dessa lição seria mostrar para suas crianças que pessoas mentem, pessoas enganam. A Bíblia, inclusive, fala que muitos virão e enganarão a muitos, né? Falando em nome de Deus, e enganarão a muitos. Então nós temos que tomar cuidado. E é muito importante que nós venhamos ouvir a voz de Deus. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Reconhecer a voz de Deus? 3 coisas. A primeira, inegociável, é orar. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais nossa intimidade com Deus aumenta. Quanto mais eu falar, mais eu vou ouvir de Deus. Quanto mais eu conversar com Ele, mais Ele vai conversar comigo. Mas aí a sua criança, já aconteceu comigo, a criança vai te perguntar assim, mas eu não escuto a voz de Deus. Não, nem sempre Deus vai aparecer, que nem o homem aqui vai dizer, olha, Ana Júlia, o que o Senhor te falou? Não, muitas vezes Deus vai falar aqui, ó, que é a segunda coisa, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Nós entendemos Deus falando conosco. Cada vez que você abre a palavra de Deus e você lê, você busca entender, você está ouvindo o que Deus está te falando. Nessa passagem aqui, Deus falou conosco, Deus me ensinou que eu tenho que tomar cuidado com certas pessoas, que eu tenho que tomar cuidado com coisas que as pessoas falam, que eu tenho que vigiar e obedecer a ordem apenas de Deus. Nessa palavra aqui que eu li agora, Deus me ensinou a importância de ouvir somente uma voz, a voz correta, que é a voz de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo o que Deus tem para me falar. E a terceira coisa para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente entender como é a voz de Deus, é frequentando a casa dele, é indo à igreja, frequentando cultos, frequentando a escolinha dominical, frequentando os cultos kids, enfim, tudo que tiver na sua igreja. Você precisa ensinar as suas crianças a elas manejarem a Bíblia, você precisa ensinar a importância delas mesmas orarem, conversarem com Deus e incentivar elas a irem à igreja. Ah, mas o pai não leva, a mãe não leva. Incentiva a criança, planta na criança a vontade, o desejo dela ir para a igreja, que ela vai estimular os pais dela a ir. Vai chegar o dia de culto, vai chegar a escolinha, ela vai dizer, mãe, pai, eu quero ir na igreja. Você acha que um pai que ouve uma criança pedindo para ir para a igreja vai ter a coragem de dizer, não, hoje eu não vou? Muito pouco provável. O pai vai criar vergonha na cara, a mãe vai criar vergonha na cara, vai se arrumar e vai levar o filho para a igreja, nem que seja só para levar o filho para a igreja. Mas quando você desperta esse amor nas crianças, a própria criança vai ser um instrumento de Deus dentro da casa dela. Então, ensine as crianças a ter esse amor pela palavra de Deus com coisas simples. Um fantoche, um palitoche, olha, né? Tudo feito com palitinho, coisas simples, aonde elas mesmas podem fazer em casa. Abrir a palavra de Deus, ler um versículo, procurar entender o que esse versículo quis dizer para ela. Ler outro versículo, procurar, eu tenho esse ursinho, eu tenho isso, eu posso fazer recurso com talheres, sabe? Então, são coisas muito simples que se você ensinar a criança, ela com certeza vai aprender e vai desenvolver esse amor pela palavra de Deus. Querida, um beijo no seu coração, obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo. Um passarinho, gente, que passarinho é esse? Parece... Aonde? Tô aqui, assim, suando muito, derretendo, porque aqui tá fazendo muito calor. Então, preste atenção só nos palitoches. Tô brincando. Tô suando, galera. Meu cabelo tá... Não. Eu estou com a minha ajudante aqui no meu pé rindo de mim. Tchau. Peraí. Olha aqui rapidinho. Meu cabelo tá encharcado, tá? Não precisa dessa parte. Tá, ela disse que não precisa dessa parte, eu não vou botar essa parte.